Olá, meus amigos, professor Alexandre Herculano, dando continuidade ao nosso curso de Leis Penais Extravagantes. Hoje nós vamos aí fazer uma pequena revisão das leis que a gente já abordou aqui para vocês, para a gente não perder esse contato, tá? A aula vai ficar disponível aí como uma aula extra, porque a gente vai fazer uma revisão de todas as leis, ou seja, eu separei uma questão de cada lei, são mais ou menos aí umas 15 leis, então a gente vai poder fazer aí uma revisão, uma boa revisão dessas leis penais que vai ajudar vocês aí na prova de vocês, tá? Então, vindo aqui para a tela, vou convidar vocês mais uma vez para adicionar o professor lá no Facebook e lá no Instagram, sempre postando várias informações relevantes para vocês que estão focando carreiras periciais, carreira policial, né? Então, importante demais aí. Vamos seguindo então aqui, pessoal. Nossa primeira questão é uma questão aí de 2018 que fala para perito criminal, que diz o seguinte: em cada item que segue é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada. Aí ele diz aqui, ó, na tela: em um aeroporto no Rio de Janeiro, enquanto estava na fila para o check-in de voo com destino a um país sul-americano, Fábio, maior e capaz, foi preso em flagrante delito por estar levando aí consigo 3 quilos de crack. Nessa situação, ainda que não esteja consumada a transposição de fronteira, Fábio responderá por tráfico transnacional de drogas e a comprovação da destinação internacional da droga levará a um aumento da pena de 1/6 a 2/3. Pessoal, voltando aqui para mim. Tópico interessante para a gente puxar aí primeiro os crimes, né? Então, rapidamente, qual o crime que mais é cobrado em prova, falando de lei de entorpecente? Qual é o artigo, vamos dizer assim, o tipo penal? Primeiro, é o artigo 33. O artigo 33, caput e parágrafo, que trata do crime de tráfico de drogas propriamente dito, é o artigo mais cobrado em concurso, tá? É campeão. Se você for ver ali, abrir qualquer questão, você vai ver que tem várias questões falando sobre ele. E sempre trabalha, as bancas gostam de trabalhar em conjunto esse crime, buscando lá as majorantes do artigo 40. Então lá no artigo 40 você tem realmente lá as majorantes que são aplicadas na terceira fase da dosimetria da pena. Então vai haver um aumento da pena realmente, e esse aumento da pena realmente é de 1/6 a 2/3, tanto o aumento quanto a diminuição do tráfico privilegiado tem o mesmo índice de referência, ou seja, é de 1/6 a 2/3. Lá no artigo 40, quando aumenta a pena, e também no parágrafo 4º do artigo 33, que traz o tráfico privilegiado, onde tem a diminuição da pena, é de 1/6 a 2/3. Não esqueçam disso, tá? E o tráfico de drogas, quando você fala de tráfico internacional ou interestadual, já sumulado aí, né, súmulas do STJ, diz que o seguinte: não há necessidade de transpor a fronteira. Ou seja, se for comprovado, né, no tráfico internacional que a transnacionalidade, né, ou seja, levando a droga para outro país, se ele já estava no aeroporto com destino àquele país, então não precisa comprovar que ele, que ele chegue até o país, que ele, né, ou seja, seja preso. Basta que fique comprovado que ele já tinha uma passagem para aquele país. Mesma coisa o tráfico interestadual, tá? Serve também. Tráfico interestadual. Então, o tráfico interestadual vai sair do Rio de Janeiro para São Paulo. Foi pego, né? Ou seja, a caminho de São Paulo. Vai ter aumento da pena também de 1/6 a 2/3? Vai ter aumento também da pena de 1/6 a 2/3. Lembrando que o artigo 40, né, as majorantes do artigo 40 são aplicadas somente para os artigos 33 até o artigo 37. Não entra ali o artigo 38, que trata do crime culposo lá do médico, por exemplo, que prescreve, né, de forma culposa, né, um crime de menor potencial ofensivo, porque a pena vai até 2 anos. Então, é um crime próprio, né, ou seja, você trata de um crime próprio, que ele é prescrever culposamente, prescrever ou ministrar. Diferente do prescrever e ministrar do caput do artigo 33. Lá é forma dolosa, lá é tráfico de droga mesmo, lá é punido de 5 a 15 anos, tá bom? Não esqueçam disso. E o 39 também não entra, que é conduzir, né, embarcações e aeronaves sobre o efeito de substância entorpecente. Então ali também não entra esse aumento de pena. Então o aumento das majorantes do artigo 40 são para os artigos 33 até o artigo 37. E quais são esses crimes, né? O 33 eu já te falei. O 33, ele fala sobre o tráfico de droga propriamente dito. O parágrafo 1º, ele traz as figuras equiparadas no inciso 1º, 2º e 3º para o tráfico de drogas. O parágrafo 2º fala sobre a instigação, né? Ou seja, instigar a pessoa a usar
crime, né? Não é um crime de menor potencial ofensivo, que a pena máxima é de 3 anos. E também o parágrafo 3º é aquele que é um crime de menor potencial ofensivo porque a pessoa leva a droga para junto consumir, por exemplo, com um amigo, né? Então, carregar a droga para consumir com outra pessoa vai entrar no parágrafo 2º do artigo 33, tá bom? Perdão, parágrafo 3º. Parágrafo 2º é o de instigação. E o parágrafo 4º é o crime do tráfico privilegiado, ou seja, o tráfico de drogas privilegiado, que não mais é, desde 2016, não mais é considerado crime hediondo, tá bom? Crime hediondo, na verdade, pessoal, é o 33 caput, que é o tráfico de droga propriamente dito, e o parágrafo 1º, que é o tráfico de droga equiparado. O 34, que é o tráfico, né, de maquinário, ou seja, para produzir drogas, tá bom? O 35, associação para o tráfico, associarem 2 ou mais pessoas com o intuito de traficar, então ali também entra como crime hediondo. O 36, que é o crime que tem a maior pena na Lei 11.343, na Lei de Drogas. Que crime é esse? É o crime do financiador. Aí você tem que tomar cuidado, porque financiar a droga aqui no 36 é o cara que não trafica, é o cara que só injeta, né, recursos e está financiando o tráfico de drogas. Então, esse responde ali com a pena de 8 a 20 anos. 8 a 20 anos. Diferente, pessoal, lá do artigo 40, que lá tem uma figura na majorante de financiar. Então, lá é o traficante, né, do 33 que também financia. Então, lá entra o tráfico de drogas do 33 com o aumento da pena na terceira fase da dosimetria da pena, tá bom? Então, tem que tomar muito cuidado com esses pontos, porque isso cai muito em concurso público, tá, pessoal? Então, esses são os crimes e esses são os bizus aí para a gente fazer essa rápida revisão. Não esquecer também do artigo 28. O artigo 28 é o tráfico de drogas, perdão, não é o tráfico de drogas, é o crime do usuário. Artigo 28 da Lei 11.343 é o crime do usuário. Então, aquele que leva, né, droga com ele para consumir, né, ou seja, ou semeia até a droga para ele consumir, cuidado, porque há uma diferença muito grande entre o artigo 28 e o artigo 33, parágrafo 3º. Então, cuidado, porque as bancas gostam de pegar. Se vai carregar droga para junto consumir com alguém, 33, parágrafo 3º. Ou seja, vai ter ali uma pena mais branda, né? Ou seja, uma pena para ser um crime de menor potencial ofensivo. Mas, se for para ele só consumir, vai entrar no artigo 28. É claro, não tem pena privativa de liberdade. A pena ali vai ser uma pena restritiva, ou seja, vai ser uma pena de advertência, prestação de serviço à comunidade, participação de programas de curso educativo sobre o uso da droga. Aí, se ele não fizer, né, se ele não cumprir essa pena, aí entra o juiz, pode entrar o juiz, né, aplicando multa ou uma admoestação verbal. Lembrando que quando a gente fala de punição, prestação de serviço à comunidade e programa, participação em programas, em cursos, né, educativo, tem prazo, tá? Esses dois tem prazo. Qual é o prazo? 5 meses se for primário e 10 meses se for reincidente. Então, o artigo 28 trata ainda de crime, não foi descriminalizado e sim despenalizado, e também é um crime aí de menor potencial ofensivo. Então, pessoal, sempre que você estuda leis penais, você tem que sempre lembrar como que se classifica um crime de menor potencial ofensivo, né? São aqueles crimes cuja pena máxima não ultrapasse a 2 anos. Então vai aplicar ali os benefícios da Lei 9.099, ou seja, a composição civil do dano, a transação penal, o direito de representação, lá no artigo 88, mas pode acontecer de um crime ter uma pena superior a 2 anos e a pena mínima não ser superior a 1 ano. Então, quando a pena mínima não for superior a 1 ano, mesmo assim, a gente pode aplicar a suspensão condicional do processo, é claro, desde que cumpra as exigências lá do artigo 89 da Lei 9.099. Então, essa regra da Lei 9.099, ela serve para todos os crimes, tá bom? Por isso que a gente sempre vai falando. E a banca, às vezes, puxa, até porque está no edital. Então, se está no edital, Lei 9.099, Estatuto do Armamento, Lei de Drogas, né? Tortura, abuso de autoridade, você tem que entender a lei primeiro 9.099, a regra, porque muitos desses crimes, né, muitas dessas leis trazem crime de menor potencial ofensivo para você poder aplicar até numa possível questão discursiva.
Então você tem que conhecer bem, tá bom? Então, feita essa rápida revisão, lembrando que o artigo 40 você tem as majorantes, aumento da pena de 1/6 a 2/3, e lembrando também que lá o aumento não é só para tráfico internacional, tráfico interestadual, mas também, por exemplo, quando é próximo de estabelecimentos prisionais, escolas, né, grandes eventos, está lá no inciso 3º do artigo 40. E aí vem o STJ e diz, ó, esse rol do inciso 3º do artigo 40 não é um rol taxativo. Porque a ideia, na verdade, é punir esse aumento da pena, né, colocar esse aumento da pena para situações que facilitam a venda da droga, ou seja, aglomerações. Então, aquele inciso 3º que traz vários locais onde for vendida a droga, ele não trata-se de um rol taxativo, tá? Somente um rol exemplificativo. Lembre disso, que é importante para a prova de vocês também. Além disso, por exemplo, quando você fala em traficar em transporte público, tem que tomar cuidado, porque traficar dentro do transporte público, sim, aí sim tem aumento da pena de 1/6 a 2/3. Agora, se a droga está oculta, se a droga está guardada e ele está levando para traficar, ou seja, em outro bairro, em outro município, aí, segundo o Superior Tribunal de Justiça, também não tem aumento da pena. O aumento da pena somente quando ele está traficando dentro do transporte público. Isso aí também é um julgado importante, tá? Aí vem também lá a situação do tráfico de droga envolvendo, né, criança e adolescente. Então, segundo aí, né, até posicionamentos aí majoritários da doutrina, você vai aplicar, segundo o próprio princípio da especialidade, você aplica o tráfico de drogas com aumento da pena. E não o crime lá do artigo 241, acho que é 241B do Estatuto da Criança e do Adolescente, corrupção de menores, tá? Prevalece aqui o tráfico de drogas com aumento da pena de 1/6 a 2/3. Aqui, pessoal, na Lei 11.343, a gente tem também a possibilidade de ser aplicada a colaboração premiada, ou seja, a delação premiada, né? Só que aqui, o benefício que o vagabundo vai ter é somente uma diminuição da pena. Ele não vai ter perdão judicial, ele não vai ter transação penal, ou seja, trocar a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, mas sim a redução da pena de 1/3 a 2/3. Somente isso. Diferente lá da Lei 12.850, onde a gente tem lá os benefícios, né, da colaboração premiada, que trata-se de meios de prova, vai ter lá a redução em 2/3, em até 2/3, pode ter o perdão judicial e pode também ter a troca da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Quando a gente for fazer aqui nessa revisão uma questão da Lei 12.850, a gente vai aproveitar e vai falar mais um pouco aí sobre esses comparativos entre a Lei de Drogas e a Lei de Organização Criminosa, tá? Outro ponto para a gente fechar aqui é a infiltração de agentes. Aqui há possibilidade também de infiltração de agentes, mas a Lei 11.343, ela não traz uma regra bem específica como a Lei 12.850 traz, tá? A gente faz também esse comparativo. Então, vindo aqui para a tela, então, quando ele diz aqui, ó, que o rapaz estava numa fila lá no aeroporto, no check-in, com destino ao país sul-americano. Foi preso em flagrante delito por estar levando consigo 3 quilos de crack. Nessa situação, ainda que não esteja consumada a transposição, Fábio vai responder por tráfico transnacional de drogas e a comprovação da destinação internacional levará a um aumento da pena de 1/6 a 2/3. Perfeito, tá, pessoal? Então, a gente está falando aqui, tudo que a gente falou, né, na verdade, ajudou aí a resolver essa questão e fizemos uma grande revisão. Então, o item está correto. Isso aqui já está até simulado, tá? Tanto o tráfico vou botar aqui para vocês depois dar uma lida, súmula 587 e súmula 607. 607 do STJ. Já simulado, vale a pena depois dar uma lida nessas duas súmulas, tanto o tráfico internacional como o tráfico interestadual. Vamos aqui então para a nossa próxima questão. Vamos lá. Uma próxima questão, uma questão também de 2018. Vamos fazer uma revisão aí, uma rápida revisão para o Estatuto do Armamento, né? Aqui, pessoal, voltando só para mim, a gente não vai falar de decreto ainda não, tá? Decreto novo aí, na verdade, que revoga o antigo decreto, o decreto 5.123, que também regulamentavam, só que esse agora é mais específico, abrange mais situações, na verdade até traz aí a possibilidade de armas de uso permitido ter a potência aí de até 1.620 joules,
onde a gente pode incluir aí, por exemplo, armas que antigamente eram consideradas de uso restrito. Se vier no edital, a gente faz aí mais questões, elabora questões para a gente fazer uma grande revisão também em cima desse decreto novo, tá? Vamos então aqui na tela. De acordo com o entendimento da doutrina e dos tribunais superiores sobre o Estatuto do Armamento, especialmente quanto às armas de fogo. Então diz lá, o crime de tráfico internacional de arma de fogo é insuscetível de liberdade provisória. Ele está dizendo que é insuscetível de liberdade provisória. Vamos lendo aqui. Majora-se a pena em caso de crime de comércio ilegal de arma de fogo, mesmo que se trate de arma de uso permitido. A arma de fogo desmuniciada afasta as figuras criminosas da posse ou do porte ilegal, considerando-se que o objeto jurídico é incolumidade física. Depois, seguindo, na letra D, o porte de arma de fogo de uso permitido com a numeração raspada equivale penalmente ao porte de arma de fogo de uso restrito, e o disparo de arma de fogo em via pública e o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido configuram situações de inafiançabilidade, né? Pessoal, primeira coisa, quando fala, pessoal, essa questão de insuscetível, inafiançável, tá, nos crimes do Estatuto do Armamento, você tem que tomar dois cuidados. Primeiro que um crime, né, entra na regra lá dos crimes da lei, dos crimes da lei 8.072, que são os crimes hediondos. Então, um crime vai entrar naquela regra lá, que é o crime do artigo 16, né? Porque antes todos os dispositivos do Estatuto do Armamento, que considerava ali insuscetíveis de liberdade provisória, né? Então, inafiançável, considerado, se eu não me engano, acho que foi a DIN 3112, considerado inconstitucional. Então, onde você lê isso, pode já considerar errado, tá? Os crimes do Estatuto do Armamento, eles começam ali no artigo 12 e vão até o artigo 18. Os crimes do artigo 12 e do artigo 13 são os únicos crimes punidos com detenção, e os demais, todos eles punidos com reclusão, tá? Os crimes do artigo 12, no caso ali, o crime do artigo 12 é o crime de posse ilegal de arma de fogo, ou seja, ele tem a arma na casa dele, mas ela não é registrada. Então é posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, porque se for de uso restrito, cai lá no artigo 16, tá? Aí já é uma outra regra lá específica lá, a punição maior e tal, e é pena de reclusão. Aqui é pena de detenção. O crime do artigo 13 também é punido com detenção. É o crime de omissão de cautela. Então aqui no artigo 13 você vai ter o crime da pessoa que não tem os cuidados devidos para que menor de 18 anos ou pessoas com deficiência mental possa se apoderar da arma, ou também tem a figura equiparada no parágrafo que diz aquele que deixa de registrar, né, a perda, roubo ou furto da arma de fogo e comunicar à Polícia Federal nas próximas 24 horas. Então vai estar no crime do artigo 13, omissão de cautela, também punido com detenção. Então são os dois únicos crimes punidos com detenção. Já os demais crimes do artigo 18 são crimes punidos com reclusão. Então aqui eu já adianto para vocês no artigo 14 que é o porte ilegal de arma de fogo, tá? Então se for pego na rua com arma de fogo de uso permitido, mesmo que ela esteja desmuniciada, tá? Porque a gente está falando de crime de perigo, né, abstrato, a gente está falando de crime que se tiver portando, mesmo que esteja desmuniciada, vai estar no crime do artigo 14, então não esqueçam disso. O crime do artigo 15, pessoal, é um crime do disparo de arma de fogo em via pública ou em direção a ela, desde que não tenha intenção de cometer um crime mais grave, vamos dizer assim. É o crime de disparo de arma de fogo. O artigo 16 é o crime de porte ou posse de arma de fogo de uso restrito. Aqui é uso restrito, então aqui é tanto posse quanto porte, tá? Punido também com reclusão. E lembrando que a figura, vamos supor, se você pegou um vagabundo com arma de fogo, né, sem registro, sem nada, andando na rua e estava com a numeração raspada, mesmo que seja arma de uso permitido, vai ser enquadrado no artigo 16. Vai ser punido por porte ou posse de arma de fogo de uso restrito. Beleza? Não esqueçam disso. E o artigo 17, ele traz o comércio ilegal de arma de fogo. Tá? Comércio ilegal de arma de fogo. Então, aquele que está comercializando arma de fogo, né, vai estar no crime do artigo 17. E o artigo 18 traz o tráfico internacional de arma de fogo, ou seja, traficar arma de fogo
não é crime de contrabando, como as bancas gostam de mencionar, tá? E nem muito menos descaminho, é crime tipificado no Estatuto do Desarmamento, tráfico internacional de arma de fogo. Beleza, pessoal? Aí vamos lá. Tem aumento de pena? Tem. Tem qualificadora? Não, mas tem aumento de pena no Estatuto do Desarmamento. Quando que vai aumentar a pena no Estatuto do Desarmamento, pessoal? Vai aumentar a pena quando tiver ali, vamos dizer assim, por exemplo, praticou crime do artigo 14 ao artigo 18, ou seja, agente público. Quem são os agentes públicos? Aquela galera que está lá no artigo 6º, no artigo 7º, no artigo 8º, ou seja, policial civil, policial militar, policial federal, ferroviário federal, ou então rodoviário, né? Agente operacional da BIM, oficial de inteligência da BIM, policial legislativo, ou seja, toda aquela galera que tem permissão, lá no artigo 6º, né? Também os vigilantes entram também ali, né? O pessoal da também agente penitenciário. Então essa galera que está do artigo 6º ao artigo 8º, que cometer qualquer crime do artigo 14, ou seja, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido até o tráfico internacional, vai ter a pena aumentada da metade, tá? Esta é a primeira situação. Qual é a outra situação, professor? Quando o crime de comércio ilegal de arma de fogo e o tráfico internacional de arma de fogo forem cometidos quando forem produtos de uso restrito, ou seja, arma, munição e acessório de uso restrito. Comercializou, aumento da pena da metade. Traficou internacionalmente, aumento da pena da metade. Então, aumenta-se a pena nessas duas situações e a pena é aumentada, né, vamos dizer, até metade. Tá bom? Então, não esqueçam, porque também são pontos de extrema importância aí para a prova de vocês. E aqui, vamos aqui rapidamente, né? Porque senão a gente vai ficar o dia todo aqui nessa revisão. Então, ainda na segunda questão, vamos lá. Então, ele diz o seguinte: de acordo com o entendimento da doutrina dos tribunais sobre o Estatuto do Armamento, especialmente contra a arma de fogo. Aí ele diz, o crime de tráfico internacional de arma de fogo é insuscetível, está errado, já vimos aqui. Majora-se a pena em caso de comércio ilegal de arma de fogo, mesmo que se trate de arma de uso permitido. Não, aqui tem que ser de uso restrito, aí estaria correto. A arma de fogo desmuniciada afasta a figura, vimos que não afasta, tá? Mesmo que seja desmuniciada. Só cuidado, pessoal, tá? Voltando aqui para mim, tem decisões recentes aí dos tribunais superiores que uma quantidade mínima de munições, só munições, tá? Portar munição é crime? Mas já teve decisão aí recente, agora recente, se não me engano, ou final de 2018 ou já em 2019, eu não lembro agora a data correta, considerando a tipicidade quando forem poucas munições e sem a arma de fogo, tá? Então tem que tomar cuidado com esses julgados bem recentes, tá bom, pessoal? Até teve um julgado antes disso do STF considerando pingente, né? Você portando um pingente, e não seria crime, né? Um pingente, um projétil de arma de fogo formando um pingente, como forma de pingente. Não seria crime também. E é uma munição, só que estava com um pingente no cordão. Então, tem que tomar cuidado com essas recentes decisões, porque as bancas vão trabalhar em cima disso. Principalmente banca CESP, banca Sebrasp aí, no caso, né? Que é a mesma coisa. Gosta muito de jurisprudência. Tá bom? Então, vamos seguindo então aqui na tela. Então, arma desmuniciada é crime sim. O porte, na letra D, de arma de fogo de uso permitido com a numeração raspada, equivale penalmente ao porte de arma de fogo de uso restrito, correto, né? Vai cair lá no artigo 16. Artigo 16, pessoal, que agora é considerado aí crime hediondo, tá? Não esqueçam disso, é considerado crime hediondo, tá bom? Outro ponto importante, só voltando aqui para mim, pessoal, a arma de fogo, foi pego lá, né? Portando a arma de fogo. Vamos botar de uso permitido mesmo, artigo 14. Precisa ser periciada essa arma para punir? Não precisa. Mas, se periciar a arma, tá? Vamos lá, fez perícia e a arma era considerada inapta. Aí nós estamos frente a um fato atípico, tá? Então não há crime se a arma é considerada inapta, ou seja, não serve para nada, né? Puro ferro ali. Então tem que tomar cuidado também com esses julgados aí. Não é tão recente, mas de vez em quando as bancas cobram isso também. Tá bom? Então aqui o gabarito é a letra D, de delta. Já na letra E, o disparo de arma de fogo em via pública e o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido configuram situações de inafiançabilidade. Já falamos que não. Interessante esse disparo de arma de fogo, pessoal, é o seguinte, né?
você tem que tomar cuidado, porque se ele tem... Eu lembrei agora de um julgado que, na verdade, era um crime de homicídio, né? Na verdade, não era nem disparo, era o porte. A pessoa que tem a arma de fogo e vai lá e mata uma pessoa. Vamos imaginar duas situações hipotéticas. A está no posto de gasolina e B também lá bebendo a sua cerveja lá no posto de gasolina. Começaram a discutir e A puxou a arma e matou B. A vai responder em concurso com porte de arma de fogo ou homicídio vai consumir, né, ou seja, o crime de porte. Né? Então tem que pensar assim. Primeiro, como que você vai pensar isso? Se ele já tinha, né, ou seja, se ele já tinha a habitualidade de portar arma de fogo, ou seja, ficar comprovado que ele já sempre portava arma de fogo de forma ilegal, nesse caso, pessoal, ele não vai ser consumido, ele responde em concurso, tá? Tanto pelo homicídio quanto pelo porte ilegal de arma de fogo. Agora, A discutiu com B. Então, brigaram ali, A foi em casa, pegou a arma de fogo e foi e matou B. Então, na verdade, aí sim, ele vai responder, nesse caso, ele não responde em concurso. Aí ele vai ser consumido, tá? Porque é o meio que ele usou para empregar o homicídio. Então, tem que tomar cuidado com essas duas situações. Uma, quando há a habitualidade, ou seja, ele já portava ilegalmente a arma de fogo em outros momentos, em outras situações, então ele responde aí, nesse caso, pelos dois crimes. E naquele outro exemplo, que ele foi em casa, vai responder somente pelo homicídio. Tá ok, pessoal? Então, atenção também a esses detalhes aí. Então, aqui nesse caso, o gabarito é a letra D. Vamos para a nossa próxima questão. Vamos lá. Próxima questão. De 2018 também, ó. Questão toda CESP aí, ó. Se uma pessoa presa em flagrante pela prática de estupro for submetida a ato vexatório por policial, poderá no âmbito, né, ou seja, poderá no âmbito criminal ser aplicada ao agente policial a penalidade de reclusão. Seguindo, poderá no âmbito administrativo ser aplicada a penalidade de repreensão ao agente, cumulada com a perda de vencimento por período determinado. Sem instauração e conclusão de inquérito, não poderá ser iniciada a ação penal contra o agente policial, sob pena de violação da independência entre os poderes. Letra D. A aplicação de penalidade administrativa ao agente dependerá de condenação criminal. E na letra E, além da penalidade administrativa, poderá ser combinado ao agente pena autônoma de proibição do agente, né? Cadê aqui? A pena autônoma de proibição do exercício da função de natureza policial. Pessoal, voltando aqui para mim. Aqui a gente está falando de abuso de autoridade, tá? Lei 4898. Então, se ele, na verdade, ali, ó, submeteu a pessoa a ato vexatório, então os crimes de abuso de autoridade, vocês vão ver ali os crimes que são crimes de atentado, tá? Por exemplo, crimes de atentado contra os direitos e garantias fundamentais, ou seja, liberdade de expressão, liberdade de locomoção. Então, são crimes que vêm ali de abuso de autoridade. Além disso, tem os crimes que também, por exemplo, o juiz que deixa de relaxar a prisão ilegal, né, o agente que submete a pessoas a ato vexatório, que é o caso aqui. Então há realmente um crime aqui de abuso de autoridade. O que você precisa saber? Qual a punição que vai ser aplicada? Primeiro, os crimes de abuso de autoridade, todos, né, são de menor potencial ofensivo. Porque tem detenção? Tem. Mas é uma lei de 65, é uma lei antiga. Então é um crime que vai ser punido de 10 dias de detenção até 6 meses. Então, crime de menor potencial ofensivo. Entretanto, os crimes de abuso de autoridade são de ação pública incondicionada. Então, professor, que direito de representação é aquele que está lá no artigo 1º, no artigo 2º? Porque lá, se você for ver logo no artigo 1º, ele fala sobre o direito de representação. E na nossa cabeça, quando a gente lê direito de representação, logo a gente pensa que seria um crime de ação penal pública condicionada à representação, e não é. Porque aquele direito de representação ali, na verdade, é uma mera petição, ou seja, o direito de representação que está ali, ele não é uma condição de procedibilidade, não esqueçam disso, tá? Não é uma condição de procedibilidade, é somente ali uma mera petição, em que o Ministério Público vai acatar caso, né, fique comprovado o crime de abuso de autoridade, tá? Então a pessoa pode peticionar a autoridade, chefe da pessoa, né, chefia imediata, ou até mesmo ao Ministério Público, tá bom?
E os crimes de abuso de autoridade, eles têm sanções administrativas e sanções penais, que podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente. E as sanções administrativas, a gente até chama lá um processo mnemônico que chama de adreso D3. O que seria o adreso D3? Vou escrever aqui para você, que aí fica melhor. Aqui na tela, ó. Então aqui você tem as sanções administrativa. Então você tem o chamado adreso D3. O que seria isso, professor? Química? Não. Advertência, repreensão, vamos gravando aí, ó, repreensão, tá? A advertência seria mais uma verbal, né? E a repreensão seria uma advertência escrita, vamos dizer assim. Suspensão, tá? E essa suspensão aqui, ela vai para o prazo de 5 a 180 dias, com perda de vencimento, então grave 5 a 180 dias. E o D3? O D3 temos aqui, primeiro, né, a chamada destituição de função, destituição de função. O que mais? Você tem lá demissão e demissão a bem do serviço público, que a lei fala. Serviço público. Então esse é o famoso adreso D3, são as sanções administrativas. Já as sanções penais, nós temos aqui o MUDEP. MUDEP. O que é o MUDEP? Ou seja, multa, vai ter a multa aqui, vai ter também lá, além da multa, a detenção. A detenção aqui eu já falei para vocês, que é de 10 dias a 6 meses. Ok? E aqui também vai ter a perda do cargo. Perda do cargo, e aqui é pelo prazo de até 3 anos. Né? Não podendo exercer a função pública até 3 anos. Tá ok? Então essas são as sanções penais, que podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente. Não esqueçam, pessoal, isoladas ou cumulativamente. Além disso, pessoal, tem uma sanção autônoma aqui, em que o policial, e ela é específica para policial civil ou militar, em que eles, né, ou quem cometer abuso de autoridade, não vai poder exercer o cargo de natureza policial, pelo prazo, né, ou seja, de até quanto tempo? De 1 a 5 anos. Só que o interessante aqui é que ele não vai poder exercer no município, voltando aqui para mim, no município de culpa. Então tem duas situações, sanções administrativas e sanções penais. Pode ser aplicada isolada ou cumulativamente. E as bancas às vezes invertem, tá? Ela diz às vezes que demissão é uma sanção penal. Ela diz que, por exemplo, que a multa é uma sanção administrativa e não é. São sanções penais, tá? E além disso tem essa que ele não vai poder exercer função de natureza policial e é específica para o policial civil. Eu falei policial federal? Não, porque a norma diz, tá? Ela deixa bem claro isso, específica, policial civil e policial militar, não podendo exercer a função dentro do município de culpa de 1 a 5 anos. Não esqueçam que isso aqui também não cai em concurso, despenca em concurso, é impressionante, tá bom? Então, voltando lá para a nossa questão, vamos lá. Então ele fala, se uma pessoa presa em flagrante pela prática de estupro for submetida a ato fechatório por policial, então ele diz lá que poderá no âmbito ser aplicado ao agente a penalidade de reclusão. Em nenhum momento eu falei em pena de reclusão, somente detenção. Na letra B, poderá no âmbito administrativo ser aplicada a penalidade de repreensão ao agente acumulada a perda de vencimento por determinado período, né? Então a sanção administrativa, na verdade, de repreensão,
na verdade, ele não menciona a questão da perda de vencimento, mas sim, quando que vai ter a perda de vencimento? Quando for suspensão, a banca misturou aí. Na letra C, sem instauração e conclusão do inquérito, não poderá ser iniciada ação penal. Pode sim, independentemente da ação administrativa, ou seja, de inquérito, né? Ou seja, investigação civil ou administrativa, tanto faz, pode já ser aplicado sim. E na letra D, até porque, pessoal, deixa bem claro lá, voltando aqui para mim, se eu não me engano, acho que é o artigo 7º, parágrafo 3º, que fala que a ação, né, ou seja, ação, né, que nesse caso ela não vai ser sobrestada, ou seja, suspensa para esperar a conclusão de inquérito policial, ou seja, sanção penal para punir administrativamente falando. Então, parágrafo 3º do artigo 7º também é uma figurinha que vem caindo bastante em concurso público da Lei 4898, tá bom? Então vamos aqui na tela. A aplicação da penalidade administrativa ao agente dependerá de condenação criminal, independe, tá errado. E na letra E, apesar de estar incompleta, né, no meu ponto de vista, além da penalidade administrativa, poderá ser combinada ao agente pena autônoma de proibição do exercício de função de natureza policial. Sim, mas é a melhor resposta e realmente ela está incompleta, porque ela não fala sobre que tem que ser no município, né, onde aconteceu, onde ele foi punido, e que tem que ser de 1 a 5 anos. Mas enfim, gabarito é a letra E. Tipo questão do CESP, né, trazendo questões incompletas, mas que não são questões erradas. Próxima questão aqui, galera. Vamos lá. Determinada conduta configurará coorganização criminosa somente se. Então aqui, voltando para mim, já começa a trabalhar a Lei 12.850. Lei também que a gente já estudou aí, que vale a pena a gente fazer a revisão. Quem não estiver ainda assistindo aí, no início, volte lá no início, porque essa revisão ela vai ser extrema importância para concurso aí de vocês, tá? Então vamos lá, pessoal. Determinada conduta, aqui na tela, configurará organização criminosa somente se o objetivo exclusivo do agente for obter vantagem de natureza patrimonial, a associação for ordenada para a prática de infração, ainda que ainda exista a divisão entre os agentes cometerem infrações sujeitas à pena de reclusão, houver escalonamento hierárquico entre os agentes e estiverem associado no mínimo 3 pessoas. Boa questão, voltando para mim, questão aplicada aí para escrivão de polícia da Polícia Civil lá do Maranhão. Pessoal, quando a gente fala da Lei 12.850, a primeira coisa que você tem que ter em mente é fazer um comparativo entre a quantidade de agentes. Ou seja, qual a quantidade mínima de agentes que vai poder configurar organização criminosa. Por que a gente tem que fazer esse comparativo? Porque existem 2 situações que também trazem aí configurações mínimas para, vamos chamar de associações. Ou seja, tanto o artigo 288 do Código Penal, lá no artigo 288 do Código Penal, você vai ver lá associação criminosa, né? Mas ali é para a prática de qualquer crime. Prática de qualquer crime, associação. Só que lá, pessoal, exige no mínimo 3 agentes. Artigo 288 do Código Penal, no mínimo 3 agentes. Já no caso Lei de Drogas, ou seja, Lei 11.343, que a gente falou no início dessa revisão, tem um crime lá do artigo 35. Associarem 2 ou mais pessoas com o intuito de praticar o tráfico de drogas. Ou seja, praticar crimes do artigo 33 caput e parágrafo 1º, que são as figuras equiparadas, e o 34, que é o tráfico de maquinário. Então, se tiver o intuito de associar, né, no caso, para praticar o tráfico de droga, no mínimo 2 ou mais pessoas. Ou seja, então qual é o mínimo? 2 pessoas. Então lá, associação criminosa, 288 do Código Penal, 3 pessoas. Associação para o tráfico, mínimo 2 pessoas. E na organização criminosa, professor, no mínimo 4 pessoas. Tá? Só que aqui exige, por exemplo, crimes, a prática de crimes cuja pena seja superior a 4 anos, independente se é reclusão ou detenção, a lei não fala se é reclusão ou detenção, mas crimes com a pena superior a 4 anos. Aqui exige uma organização com uma estrutura ordenada, ou seja, com uma estrutura que tenha hierarquia, com uma estrutura que tenha chefe, né? Ou seja, hierarquia e que tenha, nesse caso, um chefe específico e que tenha divisão de tarefas. E aqui, pessoal, é para praticar
crimes com obtenção de vantagens. Só que essa vantagem, ela pode ser econômica ou não, tá? Então essa é a principal, são as principais diferenças para a associação e para o tráfico, a associação para o tráfico. Só lembrando, pessoal, tá? Em associação para o tráfico, que tem um crime também lá, abrindo um parênteses, do artigo 37, que eu esqueci de falar lá logo no início, quando a gente fez a revisão, uma rápida revisão da lei, que é o crime do informante. Aí você tem que tomar cuidado que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, se esse informante ele faz parte da organização e esporadicamente ele faz a prática, né, lá de fogueteiro, do informante, é aquele que vai informar a chegada da polícia, a chegada de carregamento de droga, ou seja, é o informante lá do tráfico. Então, esse cara, se ele esporadicamente ele faz esse papel, mas faz parte de uma organização criminosa, de uma associação para o tráfico, ele só vai responder pelo 35, ele não responde pelo 37, tá? Era um outro ponto que eu esqueci de falar lá, importante também. Mas enfim, fechando parênteses, então essas são as diferenças entre associação criminosa, associação para o tráfico do 35 e organização criminosa. Não esqueçam disso, que é importante demais para a prova de vocês. Aqui, na Lei 12.850, há situações que fala lá sobre a obtenção do meios de prova. Então você vai ter lá obtenção de meios de prova. E quais são as obtenções de meio de prova, né, para a organização criminosa? Aí você tem a chamada colaboração premiada, tem lá também a chamada infiltração de agentes, né? Infiltração de agentes, tá bom? É importante também. O também chamado flagrante, né? O flagrante postergado, ou seja, o flagrante que vai ser para prender a pessoa, né? Ou seja, não vai prender naquele momento com o intuito de pegar maior quantidade de criminosos e chegar até a chefia, né? A toda a chefia da organização. Então são situações que é chamada de ação controlada, tá? A lei chama de ação controlada. Então são situações para obtenção dos meios de prova. E o interessante é que na colaboração premiada, né, aquele que faz a colaboração premiada, ele pode ter alguns benefícios, uma vez que a colaboração tenha um êxito, né? Ou seja, na verdade ela consiga ajudar a polícia a chegar a outros criminosos, né, a outros crimes cometidos ou que estariam para ser cometidos. Então, nesse caso, ele pode ter o perdão judicial, ele pode ter uma redução da pena em 2/3 e pode ter a troca da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, tá bom? Diferente daquela colaboração premiada lá do tráfico de drogas, que lá somente vai ter o quê? A redução da pena de 1/3 a 2/3. Não esqueçam disso, que é importante também para a prova de vocês, tá? A Lei 12.850, ela é uma lei de extrema importância não só para a prova objetiva, mas como para a prova discursiva. Vem caindo muito aí questões, né, cobrando crimes, em que você tem que ter o conhecimento, além de escrever, né, os crimes, seja ele aí crimes que estejam no Código Penal, mas situações que envolvam também a chamada organização criminosa. Tá, pessoal? Então, importante aqui, vamos ver aqui na tela, determinada conduta configurará organização criminosa somente se, aí ele diz lá na letra A, o objetivo exclusivo dos agentes for de obter vantagem de natureza patrimonial, já está errado, porque aqui pode ser vantagens de qualquer natureza, não esqueçam disso, e também a associação for ordenada para a prática de infração, ainda que não exista divisão de tarefa, tem que ter divisão de tarefas, eu falei isso aqui para vocês, então não esqueçam disso também. E ele diz aqui, ó, se os agentes cometerem infrações sujeita a pena de reclusão. Pessoal, em nenhum momento eu falei de pena de reclusão, falei só que a pena máxima superior aí a 4 anos, então cuidado aí com essas informações, né, porque às vezes a pessoa cai numa pegadinha. E na letra D, houver escalonamento hierárquico entre os agentes. Também há essa possibilidade. E na letra E, estiverem associados no mínimo 3 agentes, está errado, tá? Então aqui no mínimo 4 agentes, então o gabarito aqui é a letra D, porque fala sobre o escalonamento hierárquico e é importante demais. Ok, pessoal? O crime, só abrindo aqui uma página em branco, o crime dessa lei, ele está lá, não é somente esse, tá? Porque tem os crimes lá que são, voltando para mim, tem os crimes, tem 4 crimes, todos eles punidos com reclusão,
que são crimes referentes aos meios de produção de provas, ou seja, né, por exemplo, aquele que fica identificando a pessoa que vai participar, né, ou seja, quebra o sigilo, né, de pessoas que vão participar de colaboração, pessoas que são infiltradas, enfim, são tipos penais, 4, que estão lá, mas são específicos, são crimes específicos para a questão, ou seja, que vão de encontro às regras sobre meios de obtenção de prova, seja com colaboração premiada, seja com ação controlada, seja com infiltração de agentes, porque são crimes que, na verdade, vão estar aí quebrando aí o sigilo desses meios de prova, tá bom? Então são 4 crimes específicos, acho que, se eu não me engano, começa lá no artigo 18, são 4 crimes específicos, todos eles punidos com reclusão, tem que saber também. Mas o crime do artigo 2º, vamos destacar ele aqui para vocês, é o crime que traz aí o fato da organização, ou seja, quem constitui lá, promove, financia até uma organização criminosa. Organização criminosa. E esse artigo aqui, pessoal, é um dos artigos que mais cai em concurso público. É o artigo 2º, pena lá de 3 a 8 anos. Pena de 3 a 8 anos, tá ok? Pena de reclusão. O interessante aqui é que há um aumento de pena também. E você já pode fazer um comparativo lá com a lei de drogas. Lembra lá que no artigo 40 a gente fala que tem aumento da pena? Tem. Qual é o aumento da pena lá? É o mesmo daqui, de 1/6 a 2/3. Então você não precisa ficar aí se matando, decorando lá e aqui. Você já vai lembrar que tanto na organização criminosa, bem como no crime de tráfico, o aumento é o mesmo, ó, de 1/6 a 2/3. Só que aqui, quando que vai aumentar a organização criminosa, pessoal? Quando tiver participação de criança ou adolescente, criança ou adolescente. Quando que também aumenta aqui, tá? Quando ficar evidenciado a transnacionalidade da organização, transnacionalidade da organização criminosa, quando também o produto, né, ou seja, o proveito do crime, quando for para o exterior, né, parte, né, ou todo dele para o exterior, o produto, né, a transnacionalidade aqui é da organização. Aqui também o do produto, quando for produto do crime, ou seja, parte dele ou todo para o exterior, tá bom? Vai ter aumento também da pena. Se houver concurso, pessoal, de funcionário público, vai ter também aí. E quando tiver conexão, ou seja, a organização criminosa aqui, ela tem conexão com outras, né, organizações criminosas. Outras organizações criminosas. Então, aqui sim terá um aumento da pena, que vai ser, esse aumento, ele vai ser aí de 1/6 a 2/3, tá bom? Então, pessoal, tem que tomar cuidado, por quê? Voltando para mim, essa é uma regra específica. Mas no próprio artigo 2º, ele tem aumento da pena também, só que esse aumento, e somente nesta situação, vai ser aumentado até a metade. Quando que vai ter aumento da pena do artigo 2º até a metade? Quando a organização criminosa fizer o uso de emprego de arma de fogo. Então, a organização criminosa faz o uso do emprego de arma de fogo, aí vai ter aumento da pena até a metade. Nas demais situações aqui que eu falei, todas de 1/6 a 2/3. Então, voltando para a tela aqui, então cuidado, porque pode ter um aumento da pena aqui, conforme eu acabei de falar para vocês, até a metade, quando for a organização fizer o uso de arma de fogo. Ok? Não esqueçam, porque é importante demais para a prova de vocês aí, tá?
tá? Então, pessoal, só para a gente fechar aqui, deixa eu ver aqui na questão a gente já matou. Para a gente fechar essa parte aqui, é preciso também entender a questão da infiltração de agente, porque eu falei para vocês, né? Então, 3 leis importantes para a prova de vocês trabalham a infiltração de agentes. Quais são essas leis? Por exemplo, a Lei 11.343 fala de infiltração de agente, mas não tem uma regra específica. Aqui também trabalha a infiltração de agentes, né? A possibilidade de infiltrar o agente, ou seja, desde que você não tenha outro meio de obtenção de prova, não é assim, bota logo infiltrar um agente lá, não. Se não tem outro meio de obter a prova, aí sim o juiz pode autorizar. E o agente tem direitos. E o agente infiltrado aqui, ele tem regras, né? Ou seja, tem direitos e deveres, né? Então aqui não é assim de qualquer forma, porque lá a Lei 11.343 só fala de infiltração, mas não traz uma regra específica lá na Lei de Drogas. Aqui traz uma regra bem específica. E aqui a infiltração, pessoal, é uma infiltração física, né? Ele vai se infiltrar, ele mesmo vai se infiltrar a organização. Diferente lá da infiltração da lei, por exemplo, do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque lá tem infiltração de agente também. Só que lá, a infiltração do agente lá é virtual, para pegar aqueles crimes contra a dignidade sexual, né? Então tem aqueles crimes contra a dignidade sexual, estupro de vulnerável, ou até mesmo aquelas figuras, né, de postagem de pornografia infantil, de envio, armazenamento de pornografia infantil. Então aqueles crimes lá do Estatuto da Criança e do Adolescente, há a possibilidade de ter uma infiltração. Só que lá é uma infiltração virtual, ou seja, a pessoa vai criar, né, um login e vai entrar nessas redes sociais para tentar pegar criminosos. Então, lá tem prazo? Tem. Lá o prazo é de 720 dias. Aqui na lei de abuso de autoridade, de organização criminosa, é um prazo de 6 meses. Tá? Então também é um ponto importante. Já a lei de drogas, ela não menciona prazo. Tranquilo, pessoal? Então vamos avançando aqui para a nossa próxima questão. Vamos aqui na tela. Agora ele fala sobre a lei, né, 7.716, a lei de preconceito. Então vamos lá. Acerca de tráfico ilícito de entorpecentes contra o meio ambiente, crime de discriminação e preconceito e crime contra o consumidor, julgue o próximo item. Constitui crime de preconceito racial a discriminação de alguém em decorrência de sua orientação sexual, né? Então ele está dizendo aqui de orientação sexual. Voltando aqui para mim, pessoal, não há dispositivo na lei falando sobre orientação sexual. A gente tem até uma palavrinha que se chama Precor, né? Não sei se vocês conhecem, vou anotar aqui para vocês, ó. Vamos aqui na tela. Então aqui você tem lá o chamado Precor. Precor. O que é o Precor, né? Que são os crimes praticados, né? Ou seja, são os crimes de preconceito praticado quando há procedência nacional, religião, que mais? Etnia, cor e raça. Então aqui, ó, Precor, tá? Ou seja, procedência nacional, religião, etnia, cor e raça. Nenhum momento eu falei decorrência de orientação sexual ou idade. Falei? Não. Então, nessas que as bancas gostam também de cobrar idade. Nessas duas situações, idade, pessoal, voltando aqui para mim, pode cair lá na Lei 10.741. Dependendo da idade, pode entrar lá nos crimes contra o idoso. Tá? Então, aí é outra situação. Aqui não. Aqui fala somente de procedência nacional, religião, etnia, cor e raça. Tá bom? Então, quando ele diz aqui, ó, constitui crime de preconceito racial a discriminação de alguém em decorrência de sua orientação sexual. Então, nesse caso aqui, não é crime lá da Lei 7.716. E o interessante dessa lei, pessoal, é que a lei, voltando aqui para mim, a lei, ela trata de crimes de preconceito, ou seja, crime de racismo em si. Então você tem que tomar cuidado, porque o crime de racismo é recusar a pessoa a fazer algo, por questão de cor, né, por questão de etnia, por questão de procedência nacional.
mas não sobre sexo e idade. Então você recusa, por exemplo, um emprego, você recusa de atender ele num restaurante, isso sim é o chamado racismo, tá bom? Isso sim. Agora, quando a pessoa xinga a pessoa de, sei lá, de macaco, essas coisas assim de questões de briga, né? Tá branco, negro, então até mesmo dois negros brigando, e um xingou o outro, isso se chama injúria racial. É a chamada injúria qualificada, que está lá no artigo 140 do Código Penal. Então é diferente, tá, pessoal? A pessoa tem, às vezes, briga lá de vizinho, no outro dia, né? O colega falou, não, que o vizinho lá vai ser preso porque ele estava com racismo. Eu falei, mas o que ele fez? Não, ele xingou o cara lá, ficou chamando o cara de macaco, fedorento. Eu falei, cara, ele pode até ser preso, mas não pela Lei 7.716, não pelo crime de racismo, mas sim por uma chamada injúria qualificada, que é a injúria racial. E as bancas gostam muito de fazer essa pegadinha em prova, tá? Então, cuidado com esse tipo de questão para você não confundir. Aqui, na verdade, é recusa, né? Aí sim, se houver uma discriminação por questões de religião, por questões de cor, por questões de etnia, por questões de procedência nacional, aí sim aplicamos a lei aqui, 7.716. Tá bom? Então tem que tomar cuidado com isso. Voltando aqui, então, a questão está, nesse caso, errada. É uma lei que cai também, mas normalmente as bancas trabalham mais em cima desses pontos que eu acabei de falar aqui. Tá? Isso é importante. E lá, pessoal, voltando aqui também, existe, vou botar aqui na tela que é melhor, existe aqui não um aumento, né, da pena. Na verdade, a doutrina diz que é aumento da pena. Lá no artigo 6º, só vão confirmando aí, quando a gente vai falando no dispositivo, né? Quando a pessoa lá é impedida de fazer a inscrição, voltando aqui para mim, quando a pessoa é impedida de fazer uma inscrição em área pública, por exemplo, em concurso público, em faculdade, essas coisas assim, quando ela é impedida, recusa, tá? Tá no crime? Tá no crime. Mas tem lá, diz o seguinte, que a pena pode ser agravada em até 1/3 se for menor de 18 anos. Se for menor de 18 anos. Parágrafo único deixa isso bem claro. Só que vem a doutrina e fala, não, isso aí na verdade é um aumento de pena, tá? Esse agravamento, na verdade, considera-se como um aumento de pena. Mas para você entender, só vou destacar aqui no artigo 6º que há a possibilidade, né, quando há essa recusa, impedimentos aí em estabelecimento público, né? Ou privado também, a norma diz lá, que tem esse aumento da pena que pode ser agravada de 1/3. Tá ok? E é o único, voltando aqui para mim, pessoal, aí você já grava isso, que é o único agravamento, é o único, se a gente for considerar aumento de pena, tá? Não existe mais nada na Lei 7.716 sobre aumento e agravamento de pena, tá bom? Então fique atento, todas as penas são de reclusão, também é importante isso, né? Todas são de reclusão, não há punição de detenção. Tranquilo?